Olá, queridos alunos, tudo bem? Nós vamos continuar o estudo da hidrologia e do manejo de bacias hidrográficas. E no vídeo de hoje, nós vamos estudar sobre a evapotranspiração. Vamos lá? Bem, pessoal, evapotranspiração é uma das etapas do ciclo hidrológico e nada mais é do que a união, a junção de dois fenômenos, evaporação e transpiração. O que seriam estes? A evaporação é um processo natural de mudança de fase, de mudança de estado físico da água. A água tem os seus 3 estados físicos, líquido, sólido e gasoso, e evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Isso pode ser através de uma superfície líquida, um rio, um lago, um oceano, ou de uma superfície úmida, como por exemplo a água que está nos solos, que está sobre uma superfície de uma folha, por exemplo. E essa água no estado líquido ou numa superfície úmida passa para a atmosfera na forma de vapor. E tudo isso acontece a uma temperatura que é menor do que a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição também é a passagem do estado líquido para gasoso, porém a 100 graus Celsius, enquanto que a evaporação acontece em temperaturas ambientes, por exemplo, 20 graus Celsius. E transpiração? Transpiração é a evaporação devido à ação fisiológica dos vegetais. Então, é a água que sai do solo e passa por dentro dos vegetais, através das suas raízes, do seu caule, das suas folhas, e sai para a atmosfera na forma de vapor dentro de um organismo, ou melhor dizendo, uma organela, que faz parte, que compõe as folhas, chamada estômatos. Bem, pessoal, então aqui eu trouxe uma revisão, sobre as mudanças dos estados físicos da água. Então, a água apresenta 3 estados, sólido ou gelo, líquido e gasoso, que, por exemplo, está na formação das nuvens, o famoso vapor de água. Então, existem as mudanças para esses estados. De sólido para líquido é fusão, de líquido para gasoso é a vaporização ou evaporação, e quando a 100 graus Celsius nós temos a ebulição. De gasoso para líquido, a liquefação ou condensação. De líquido para sólido, a solidificação. E temos também a passagem direto de sólido para gasoso, que é sublimação, e vice-versa. De gasoso para sólido também leva o nome de sublimação. Aqui nós temos um gráfico que mostra que essas mudanças de estado físico ocorrem com o aumento da temperatura. Então, a 0 graus Celsius, nós temos que abaixo dessa temperatura a água está no estado sólido, na forma de gelo, E nós temos a mudança de estado físico sólido mais líquido a 0 graus Celsius, que é chamado de ponto de fusão, a temperatura constante. Depois, acima de 0 graus, com o aumento da temperatura, a água ainda está no estado líquido até 100 graus Celsius, onde é o ponto de ebulição, em que a água passa a estar no estado de vapor de água. Lembrando que a evaporação é como se fosse o processo de ebulição, mudança do estado líquido para vapor, porém abaixo de 100 graus Celsius. Aqui também vale lembrar sobre os tipos de calor que estão envolvidos. Então, quando a água recebe radiação solar, recebe calor vindo do sol e aumenta a temperatura, mas não muda de estado físico, nós temos que esse é o calor sensível. E quando a água ela vai mudar de estado físico a temperatura constante, mas ela precisa de radiação, esse é o calor latente, Então, a água recebe calor, porém, a temperatura constante que faz com que mude o estado físico de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ok? Uma revisão.
Bom, pessoal, retornando ao nosso assunto técnico de evapotranspiração, ainda na etapa de evaporação, nós comentamos que é a mudança do estado físico e aqui algumas superfícies que sofrem evaporação. As superfícies líquidas de oceanos, lagos, rios, a vegetação úmida, né? Então, o orvalho sobre as folhas e o próprio solo, que tem a sua água, a sua umidade e que sofre evaporação. Aqui o processo de transpiração, que é um processo biofísico, porque envolve a vegetação, no qual a água que estava no solo passa pelas raízes, pelos vasos condutores do caule, o xilema, mesófilos, e vão chegar às folhas e passar para o estado gasoso, para a atmosfera, através dos estômatos. Bom, como é praticamente impossível a gente separar esses dois processos, evaporação, que acontece da água do solo, e a transpiração das plantas, nós comumente chamamos esses dois fenômenos em conjunto de evapotranspiração. Nada mais é do que um processo simultâneo de transferência de água para a atmosfera por meio da evaporação da água do solo e da vegetação úmida e da transpiração das plantas. Então, é um processo simultâneo que precisa acontecer devido à radiação, à fonte de energia que vem do Sol. Alguns fatores determinantes, que são fatores que influenciam que esses processos ocorram. Então, no caso da evaporação, nós temos fatores relativos à atmosfera, que é o poder evaporante da atmosfera, que são eles: a radiação solar, temperatura, vento e umidade relativa do ar. Então, esses 4 aspectos da atmosfera relacionam com a evaporação. Eu costumo relacionar isso com um exemplo bem cotidiano, que é quando a gente coloca as roupas para secarem no varal. Então, quando a roupa seca, está acontecendo ali um fenômeno de evaporação à temperatura ambiente. A água úmida das roupas vai passar para o estado de vapor e vai deixar a roupa seca. E a gente sabe que essas condições favorecem com que a roupa seque mais rápido no varal, Um dia ensolarado, com bastante radiação solar, aumenta a taxa de evaporação, que é a energia que está disponível, Então, radiação solar é a energia que está no ambiente proveniente do Sol. A temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, Então, quanto mais quente, quanto mais temperatura nós tivermos, mais rápido vai acontecer a evaporação. O vento também ajuda bastante, que o vento é a circulação das massas de ar, então troca a massa de ar, sai o vento carrega o ar que estava circundante e acelera o processo de evaporação e umidade relativa do ar, que quanto mais úmido, menor é a evaporação. Então, o ar, quando está seco, ele acelera o processo de evaporação. É como se a gente pegasse um pano, Para a gente secar uma superfície úmida, a gente precisa de um pano seco. Se o pano estiver úmido, não vai secar facilmente. Assim é o ar. O ar, quando está seco, aumenta a taxa de evaporação e o ar úmido, por exemplo, em dias chuvosos, isso prejudica a taxa de evaporação. Além desses fatores que são característicos do poder evaporante da atmosfera, relativos ao tempo e ao clima, nós temos aspectos relativos à superfície que está sendo evaporada. Por exemplo, a água, a taxa de salinidade, se é água doce, se é água salgada, isso altera a evaporação. As características do solo, se é solo exposto ou solo vegetado, um solo com vegetação, ele retém mais a umidade, então diminui a evaporação, o solo fica úmido por mais tempo. E sobre as características da vegetação que está sobre esse solo, se é um solo agrícola, se é uma vegetação nativa, com florestas,
com serrapilheira, o tamanho das raízes do sistema radicular influencia, a matéria seca que é depositada, folhas, que mais? E o espaçamento, se for uma área agrícola, o adensamento ou espaçamento das plantações, isso afeta o sistema de plantio, se é plantio direto, se é plantio convencional, né, o tipo de manejo, tudo isso vai influenciar se aquele solo que está exposto ou vegetado vai aumentar ou não as suas taxas de evaporação, ou seja, a perda de água que estava no solo para a atmosfera na forma de vapor de água. Aqui só uma curiosidade, né, da disciplina de climatologia que relaciona os equipamentos que medem essas variáveis do tempo. A radiação solar, que mede o grau de energia proveniente do Sol, é medido por equipamentos chamados piranômetros. Nós temos que o vento é medido por anemômetros, que mede a velocidade e a direção do vento, e a umidade relativa do ar é medido por psicrômetros, que são 2 termômetros, o bulbo seco e o bulbo úmido, né? E através da diferença de temperaturas entre esses 2 termômetros, a gente consegue inferir sobre a umidade, né? O teor de vapor de água presente no ar. Agora, alguns fatores determinantes, influenciadores do fenômeno de transpiração. Então, novamente, nós temos o poder evaporante da atmosfera, que está relacionado à umidade relativa do ar, à temperatura, à velocidade do vento e à radiação solar, né? O tipo de cultura, né? O tipo de vegetação, o estágio de desenvolvimento da cultura, se ela está na sua fase inicial, em desenvolvimento, em clímax, e o tamanho da área foliar, né, o tamanho das folhas, que é a própria área transpirante. Então, tudo isso vai influenciar se aquela planta vai transpirar mais ou menos, dependendo então das características do solo, da própria planta, do seu estágio de desenvolvimento, do tamanho das folhas e das características da atmosfera. Aqui nós vamos relacionar alguns conceitos de evapotranspiração, desculpa. Então a gente já sabe que evapotranspiração é o processo simultâneo e existem 4 conceitos relacionados à evapotranspiração. A evaporação potencial. O que diz potencial? Potencial é aquela situação que poderia ser em um caso ideal. Então é a perda de água, né, de uma superfície natural que esteja totalmente coberta por uma vegetação qualquer e que o conteúdo de água esteja próximo à capacidade de campo. Isso significa que não há restrição hídrica, que ele está com água, né, na condição ideal, nem de menos nem de mais, nem está encharcado nem está seco. A capacidade de campo é a capacidade ideal de água para o crescimento e desenvolvimento da superfície vegetada. Então, essa é a evapotranspiração potencial. Nós temos a evapotranspiração de referência. Referência é quando a gente considera um padrão. E quem é o padrão? É o tipo de vegetação. Eu vou considerar que a minha referência é uma superfície gramada, né? Uma grama com crescimento ativo, cobrindo totalmente o solo e sem deficiência de água. Então, essa é a minha superfície padrão ou referência, uma superfície gramada sem restrição de água. Depois nós temos a evapotranspiração real ou atual. Então, neste caso, né, nós estamos considerando não a situação ideal, potencial ou de referência. Nós estamos considerando a situação real, ou seja, as condições reinantes atuais de atmosférica e de umidade do solo. Então, esse solo pode estar numa condição hídrica boa ou não, é a condição real. E o tempo também, né? As condições da atmosfera é a condição reinante, atual. E por último, nós temos a evapotranspiração da cultura, né? Qualquer cultura, no caso aqui as culturas agrícolas, né? Qualquer tipo de vegetação. E o que é a evaporação de uma cultura? É a evaporação de referência
que nós estamos considerando a superfície gramada, que é a nossa referência, o nosso padrão, vezes um Kc. O que é o Kc? É o coeficiente de cultura, né? Ele é tabelado, então existem tabelas para todos os tipos de cultura existentes, que existe um número que em função do tipo de planta e do estágio de desenvolvimento que ela está, nós vamos multiplicar pela evapotranspiração da cultura de referência, que é uma superfície gramada, e nós vamos chegar à evaporação da cultura. Então, veja que essa etapa, evapotranspiração, ela é muito importante para a agricultura. É muito importante para os sistemas de irrigação. Por quê? Porque a irrigação nada mais é do que fornecer à cultura agrícola a quantidade de água que é perdida. E como que é perdida? Através da evapotranspiração, em que nós perdemos a umidade do solo, em que a água evapora, né, através do processo de evapotranspiração, e isso é perda, saída de água do sistema. E a irrigação nada mais é do que o devolvimento, né, o retorno dessa água que foi perdida. Então, a evapotranspiração é muito utilizada para os sistemas irrigados. Aqui nós temos a variação do Kc, que é o coeficiente de cultura, né, de acordo com o estágio de desenvolvimento. Então, aqui o estabelecimento, né, na fase aqui inicial do crescimento das sementes ou mudas. E aqui nós temos um crescimento, o Kc intermediário, que é o desenvolvimento vegetativo, a fase de florescimento e frutificação. E por fim, nós temos a fase final aqui, que é o amadurecimento da planta, da vegetação. Então, aqui nós temos valores numéricos, que varia de 1 a 1,4, que mostra qual é a variação do coeficiente de cultura de acordo com o estágio de desenvolvimento das plantas. E por último, aqui fazendo uma pequena revisão, né, de como relacionar esses conceitos de evapotranspiração, que são 4, repetindo: evaporação potencial, ideal, de referência, que considera como padrão uma superfície gramada, real, que considera as condições atuais da atmosfera e do solo, e a evaporação da cultura, que está relacionado com o Kc, que é um coeficiente de cultura, no qual eu posso ter a evapotranspiração para todos os tipos de vegetação. Então, aqui estão relacionados aos seus fatores determinantes ou influenciadores. Nós temos a vegetação, essa setinha indica que a água do solo está sendo absorvida pelo sistema radicular, vai passar pelos vasos condutores, chegar às folhas e sair através dos estômatos, né, sair na forma de vapor de água e ficar disponível na atmosfera para a formação das nuvens. Então, o E é evaporação, o T é transpiração, ET é o processo simultâneo de evapotranspiração. E aqui nós temos que a evapotranspiração 0 é evapotranspiração de referência, né, que é considerado que a planta referência é uma superfície gramada. E se eu estou considerando isso, que a planta é a grama e que não tem restrição hídrica, o único fator que influencia é as características climáticas da atmosfera: vento, sol, temperatura, umidade relativa do ar. Então, no caso da evapotranspiração de referência, os únicos fatores determinantes são os fatores climáticos. No caso da evapotranspiração de cultura, já leva em consideração os fatores da própria cultura, né? O tipo de cultura e o estágio de desenvolvimento, já que não é mais uma superfície gramada, é qualquer cultura. E por último, a evapotranspiração real, que vai levar em consideração, além dos fatores climáticos e além dos fatores de cultura, também os fatores de solo e manejo do solo, né? Então, vai levar em consideração a umidade que está presente no solo. Se é uma vegetação
nativa, uma cultura agrícola, se está em plantio direto, em plantio convencional, o espaçamento ou adensamento das linhas de plantio, se tem cobertura morta, se tem folha, se é rapilheira, né? São fatores que vão influenciar a evaporação da água presente no solo. Bom, pessoal, por enquanto nós vamos encerrando por aqui e eu espero por vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Um grande abraço!